Fala, jovens, beleza? Seja bem-vindo à terceira temporada. Bem-vindo não, né? Que já é o quarto episódio da nossa terceira temporada aqui, em parceria com o Cindy Roupas. Taizinha tá de volta. Tava dodói no nosso último episódio. Mas olha só, olha o cheiro, ó, cheiro de bastidor, cheiro de loja, saindo um pouquinho do nosso ambiente comum, que é o nosso estúdio. Dá uma chapadinha aí, Pajé, por favor. Já dando aqui um spoiler da nossa convidada, que é influenciadora, diretora criativa e também emprega o seu nome na marca, né? Tereza Montenegro, estou certo? Corretíssimo, com TH e S. Maravilha, maravilha, tá? E esse episódio é possível fazer dessa forma porque a gente tem uma parceria extraordinária também com o Estúdio Soul. Hoje aqui com o meu amigo Pajé nas picapes, Samile, acertei? Maravilha aqui. Cobrindo os bastidores e tem conteúdo extra, né, Thaís? Além do podcast, a gente também consegue visitar aqui os bastidores, trazendo material hoje para vocês. Por isso eu te peço que se você ainda não segue o Modern Flow no YouTube, no Instagram, no Spotify e no TikTok, não deixe de seguir, curtir, compartilhar, que vai ser muito importante para a gente. Beleza? Thaisinha, você que faltou o último episódio, eu tive que levar sozinho. Deixei para você, né. Faça aí as boas-vindas da nossa convidada de hoje. Estamos aqui com Tereza Montenegro, que é nossa associada do Cindy Roupas. Também lembrando, não esquece também de seguir o Cindy Roupas no Instagram e no YouTube. A gente está trazendo essa experiência nova, né, um bastidor para vocês se inspirarem, trazendo as histórias reais, e vai ser muito bacana, está sendo uma experiência muito bacana essa terceira temporada. E hoje estamos com Tereza. Tereza, é um prazer ter você aqui. A Tereza já está desde o início com a gente no Cindy Roupas, né, como associada. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. A gente quer contar, assim, ouvir um pouquinho de você, dessa sua experiência, nessa trajetória linda que você vem fazendo. Obrigada, Thaís. Obrigada, Vinícius. É um prazer receber vocês aqui, com certeza, compartilhar um pouco da história para os nossos ouvintes. Uhum. Maravilha. Maravilha. Tereza, fala um pouquinho da tua trajetória que eu confesso que eu fiquei muito curioso, tá? Assim, você tem formação inclusive em design de joias, né, ou seja, você foi para muito além do conhecimento, vamos dizer assim, básico barra do caminho tradicional da moda, e você está por essa visão inclusive com experiência em Firenze na Itália, né. Conta pra gente como é que foi o início da marca, né, ou seja, como que surgiu essa ideia e por que toda essa trajetória inclusive, mais uma vez, né, estudando joias. Então, Vinícius, eu sempre falo que eu sou uma pessoa extremamente curiosa e o saber sempre me move. Sou inquieta em ter sempre conhecimentos, então, assim que eu me formei em moda, aqui pela Estácio, em Fortaleza, eu queria buscar mais conhecimentos. E quando surgiu essa oportunidade do IED em São Paulo, que tinha essa pós em Firenze, em design de joias, eu disse: "Gente, isso é a minha cara. Vou buscar conhecimentos, vou buscar novos networks em uma zona que não é a minha". Então eu fui em busca, foi incrível, foi uma experiência maravilhosa, a gente fez essa imersão em Firenze que foi muito válida, conhecer um pouco mais realmente da cultura italiana, dos processos italianos, da qualidade, né, e principalmente da cultura, da história, que isso também interfere no nosso dia a dia e na nossa formação enquanto profissional. E fora, claro, o network, que sempre é muito importante, muito válido, que a gente leva sempre pela nossa caminhada. Então foi uma troca de experiência, assim, extremamente incrível para mim, e mais sempre em busca de novos conhecimentos. E no final tudo é design, tudo é moda, tudo é arte, tudo é história, e a gente sempre está em busca de sempre se aprimorar, de sempre saber mais, e é isso que hoje me move. Quando só um Vai, adendo, Vini. Quando você foi, né, para essa imersão em joias, já estava começando a questão do handmade? Você já estava fazendo o handmade na Tereza Montenegro, na marca? Sim. Quando surgiu, o desejo do meu coração de montar a marca, eu sempre soube desde o dia 1 que eu tinha que fazer algo com propósito, algo que realmente fosse diferente do mercado, mostrar realmente o valor do porquê daquilo. E qual era o meu diferencial? O que é que eu ia trazer
de exclusivo para o mercado, que não tivesse, que realmente fosse fazer a diferença. Então, leva o meu nome, não é à toa, porque realmente é uma moda autoral, é o meu olhar através da moda, através das minhas viagens, através do que eu vivo, do que eu pesquiso, do que eu vejo. Então, realmente a marca é o meu olhar, juntando toda a experiência que eu vivi e transmitindo isso através de moda, através de peças. Então, nada foi à toa, tudo foi, através da minha experiência, foi se consolidando e amadurecendo, né, porque eu acho também que existe esse processo do meu amadurecimento pessoal, que isso transmite também para a empresa enquanto, amadurecimento de todo o processo. Tem um termo que eu gosto muito que ele é combinatividade, né, a gente fala muito de criatividade, que ele é do conhecimento do zero, mas a combinatividade você começa a compor elementos de diversos segmentos, de marcas diferentes, de negócios diferentes, para você ali surgir algo novo, né. Eu imagino que nessa experiência que você teve na Itália, ainda mais na parte de design, isso aí deve ter te ajudado muito na percepção hoje do que é a Teresa, né. Tem alguma marca ou tem algum tipo de produto que você, acredita que foi uma grande, vamos dizer assim, contribuiu com o que a Teresa ela é hoje, assim, alguma marca, alguma referência, algum estilista, algum negócio, assim, extrapolando a visão das marcas de moda comum? Vinícius, eu acredito muito, que a gente sempre pode juntar experiências, né, juntar de tudo que a gente viu, tudo que a gente aprende, eu acho que é por isso que o conhecimento para mim é muito importante. Então, eu acredito sim, que hoje eu como pessoa, enquanto marca, eu sou um pouco de cada pesquisa que eu faço, cada viagem que eu faço, né, principalmente se inspirando sempre em inovação, tentando trazer esse olhar disruptivo, que é uma palavra que eu gosto muito, é trazer o disruptivo, trazer o novo e sempre pegando detalhes de viagem, pegando detalhes de novas coleções, de designs renomados fora, e como eu posso trazer isso para a minha realidade, para o meu público e do meu propósito enquanto marca. Então eu acredito sim que tudo isso é muito válido. Tá, mas tem algum estilista, alguma marca que te marcou muito nesse começo de trabalho? Eu não diria que um, assim, eu acho que seria injusto eu citar apenas um. Eu gosto de ter um olhar muito global, então eu estou sempre pesquisando, eu estou sempre buscando, estou sempre lendo, então eu diria que é um pouquinho de várias, de muitos, e trazendo isso através de meu olhar. Tá, apesar de você ter essa formação técnica em moda, como a gente conversou, o teu contato com a moda é lá de trás, né. Eu lembro que você modelava, você conta a sua história, né, que você começou com modelo infantil, é isso? Isso, E como é que exatamente. despertou isso? A tua família já tem alguma ligação com moda ou não? Não. Não, na verdade, o meu contato com a moda começou através dos convites enquanto modelos, né, inclusive eu e a Thaisinha aí já nos encontramos. Antigo. Isso é muito legal, porque é por isso que eu falo, todo o processo da nossa história é muito importante enquanto profissional, porque a gente leva pessoas legais, a gente se encontra depois. É. Então, a minha história começou com a moda realmente quando eu era modelo, então tinha vários convites Tu tinha quantos anos nessa época? uns 12 Ah, anos, legal, bem Por cedo aí. mesmo, né? bem Era bem cedo. cedo. Bem cedo a gente já Eu lembro de eu aprendendo fazendo curso de modelagem, né, de modelar mesmo, sabe, de modelo Legal. postura e de tudo mais, muito postura, legal. isso, exatamente. E engraçado que apesar de eu ser muito nova, foi assim, abriu também a minha visão, eu fiz amizades, eu fiz network que eu levo até hoje, como a Thaisinha, e tudo isso é muito válido. Então o meu contrato com a moda começou quando eu era modelo, e eu me lembro bem a minha angústia quando eu terminei o terceiro ano, que todos os meus colegas: "Ah, eu vou fazer odonto, ah, eu vou fazer medicina, ah, eu vou fazer direito", e eu não tinha aquela resposta do meu coração, porque eu disse: "Gente, eu não quero escolher uma coisa, eu quero o mundo". Quando você fala de mundo, né, eu vejo uma coisa muito legal no conceito da marca, que você trabalha, por exemplo, com mulheres elegantes e sofisticadas, né. Da onde foi que veio esse assim, nessa visão mais ampla, assim, como é que tu faz o paralelo? Porque eu gosto de ficar fazer esse lá e low, sabe. Eu digo que a experiência da gente hoje, a gente vai formando nossa mente, mas assim, tudo é feito nesse processo que vai lá de trás e as peças vão se encaixando com o tempo, né. Quando você olha para trás, você consegue ver a coisa muito bem formatada, mas durante o processo não é bem assim, né. Então, dessa conexão com o mundo, para essa mulher de hoje, elegante, sofisticada e autoral, que é o propósito da marca.
Como é que você consegue fazer esse link? Tem uma palavra que sempre também está atrelada a todas essas que você falou, que é atemporalidade. Eu acredito muito nisso. Então, hoje, a minha visão de elegância é isso, é você unir tendências, mas através de peças atemporais, porque eu não acredito na peça descartável, né, a gente preza aqui muito pela qualidade, e eu amo quando eu vejo as minhas clientes usando uma determinada peça várias vezes, porque é isso o nosso propósito enquanto marca, é a temporalidade, é a elegância e é a qualidade. E isso prova o quê? Através de peças que conversam entre si, então a gente sempre tem essa A preocupação. composição dos looks. Exatamente, que se compõe entre si e da mesma forma atemporal, que ela vai estar elegante hoje, como daqui a 1 ou 2 anos, com a mesma peça. Até Então porque são peças bem elaboradas, né, Tereza, assim, é realmente um handmade bem bem delicado, né, detalhado. Então, uma peça tão rica como essa ser descartável, vamos dizer assim, eu acredito que realmente fica muito inteligente da sua parte pensar que além de ser algo minuciosamente feito, ainda é algo atemporal, né, pensar assim. exatamente. Então, eu sempre tenho esse cuidado redobrado em trazer alguma tendência para as minhas peças, porque ela tem que ser atemporal. Eu Uhum. sempre penso a ela a longo prazo, essa peça vai fazer sentido daqui a 2, 3 anos? Se ela fizer, eu trago. Sim. Beleza, tem alguns elementos na tua trajetória, assim, nos produtos, né, da marca, e assim, fica muito marcante, assim, né? Uhum. Por exemplo, você fala muito das plumas, né? Só para levantar essa bola. Mas assim, o que é que tu diria, além desse conceito atemporal, que são elementos de fato que é propriedade da marca de vocês? Pronto, eu acredito também fielmente muito no nosso DNA, né, e você amadurecer e prevalecer e permanecer nesse DNA, no dia a dia, não é fácil. Isso é realmente mega desafiador, né, e a gente enquanto marca, eu diria que é uma das nossas maiores conquistas, é a gente ter esse DNA realmente forte, ter esse DNA que prevaleceu durante todos esses anos enquanto marcas de amadurecimento. E tem um marco que para mim, assim, prova muito isso que eu estou dizendo. É a primeira vez que a gente apareceu na Globo, na novela das 9, e era justamente uma peça nossa de plumas. E até então, nem eu que a gente manda as peças, mas a gente não sabe o dia do episódio que vai ao ar. E no dia que foi ao ar, meu direct lotou. Eu tenho certeza que essa peça é sua, eu tenho certeza que essa peça é sua. E a gente não tinha divulgado nada. E as pessoas já tinham aquela propriedade em falar que aquela peça era nossa. E foi até Identidade uma de marca mesmo, né. exatamente. Então foi, assim, uma noite muito emocionante, porque eu disse assim: "Poxa, tudo está valendo a pena", porque realmente a gente, enquanto propósito de marketing, estamos conseguindo colocar o nosso DNA, estar prevalecendo diante das pessoas. Então, assim, foi uma emoção que dessa noite que eu nunca vou esquecer. Legal. E quais são os ícones? Assim, a gente tem a pluma, você estava mostrando pra gente mais cedo, daqui a pouco nós vamos ter aqui nossa É. assessoria aqui fazendo as peças, né, mas, você falou da pluma, eu também vejo muito trabalho, muito, pedraria também. Isso. Eu vi um jeans Trabalho aqui, manual. Total. ô Samir, me fala um pouco, me faz, vamos trazer essa peça aqui pra douradinha aqui, ó. Vai falando aí, ó, vai falando aí. Isso aqui, ó, pega esses jeans aqui, ó, que eu achei muito bacana, porque eu gosto muito de jeans, né, e o Paulinho, Essa meu daí. parceiro também do Cine de Roupas também, gosta de É. jeans, ó. Fala um pouquinho dessas pra gente que eu mostro pra ela aqui, ó. Pronto. Essa é uma peça em jeans, né, que o processo original começa a partir da modelagem, né, porque é importante também a peça encaixar bem no corpo, no biotipo da mulher brasileira. E em seguida a gente vem fazendo todo esse bordado manual. Então, a gente imagina o quê? Que cada pedrinha dessa ela é colocada manualmente, certo? E o que é legal, uma peça nunca vai ser igual à outra, por mais que a gente faça em uma determinada quantidade, uma sempre vai ser diferente da outra. E esse é o poder, é o luxo do exclusivo, do handmade. Você sempre vai ter uma peça única que é sua. E assim, aí eu vou fazer aqui Obrigada. um paralelo aqui, porque assim, quando a gente fala de conceito, é muito bacana, você estabelecer o posicionamento da Teresa, né. É até estranho eu falar Teresa, ter a empresária e ter a marca, né, mas eu tô falando pensando na marca, né. Mas assim, o que é que qual foi a comunicação que a marca adotou ao longo desse período para poder que o cliente entendesse e de fato
pagasse o preço desse posicionamento que a marca tem, né, assim, o que é que você além do produto, assim, eu imagino que a comunicação hoje mais na era do Com digital, né, certeza. a comunicação, a narrativa, como eu gosto de Tem que falar, ser o igual ali. storytelling, como eu gosto de, conhecer, assim, o que é que quais são os elementos que agregaram a esse processo do produto, né? Tá muito claro pra gente. Ótimo, excelente pergunta. É a gente realmente demonstrar tudo que compõe essa peça. Então, por exemplo, a gente usa um determinado tecido ou um determinado jeans que é acima da média do mercado. Então, tudo isso é agregação de valor, mas a cliente está pagando porque ela está pagando por aquela matéria-prima que foi escolhida acima da média do mercado, de preço, de qualidade, de durabilidade, e depois todo a questão também, a gente não produz em larga escala, a gente tem um determinado produção para justamente oferecer essa exclusividade que a gente se propõe, então que isso também tem um custo adicional, porque no rateio geral, você dilui somente em determinadas peças, então o valor, ele é justo para tudo aquilo que a gente oferece, que é a escolha da melhor matéria-prima, é a escolha realmente do cuidado, do bordado manual, porque você tem às vezes tem peças nossas, como a gola, que a gente vai já mostrar, que ela leva 45 dias. Então imagina uma pessoa dedicada 45 dias somente naquela peça. Isso. Então a gente demonstra isso para o cliente, o porquê disso, né. E as nossas clientes são maravilhosas, entendem esse processo e compreende que aquele valor é justo diante aquela peça. Pega ali, pega essa a peça que a gente tá falando, pega. Nós vamos aproveitar que nós temos bastidores e fazer isso, galera, entendeu? Assim, é o que eu mais quero, né? A gente conversa com o empresário, Essas conversa aí. aquela preta ali, aquela preta, Isso. pronto. Olha que peça Abraço. linda. Obrigada. É, Perfeito. É uma peça linda, é uma peça realmente exclusiva, é uma peça que leva 45 dias para ser bordada. Então, uma peça nunca vai ser igual à outra. Então, a cliente que adquire, ela realmente adquire essa exclusividade, que não vai ter ninguém igual a ela. E isso é muito importante. As nossas clientes prezam e exigem isso, essa exclusividade. bacana. Dentre os marcos, pô, bacana, deixar aqui em cima, porque a gente. Deixa ela aqui ajudando a gente a brilhar. Isso, tá? A gente entendendo os marcos da história da marca, né, não tem como não falar da conexão que foi feita com a Silvabras, isso aí praticamente no segundo ano da marca, né? Porque assim, só um overview aqui, tá, galera? A marca começou em 2018, ela deu ali os primeiros passos muito online, que muita gente começa assim. A gente já conheceu alguns empresários, às vezes começa no meu carro ali mesmo, visitando a galera. Então, assim, o teu começo foi assim, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, mas assim, a gente percebe que nesse movimento de posicionamento de marca e de percepção de valor do próprio trabalho que vocês estão fazendo, essa conexão com a Silvabras em 2020, ali no segundo ano oficial da marca, vamos colocar, no segundo ano ali, né? Na véspera da abertura dessa loja, inclusive, né? Essa loja fiquei da 21, foi? Isso, na verdade foi uma outra loja nossa. Ah, não tão longe, Outra essa foi a loja. primeira loja, Essa então. já é a segunda. Ah, maravilha. Então, assim, mas você falou que a Silvabras, ela deu esse estalo. Como é que foi essa conexão e o que representou naquela época ali para essa nova fase da marca? Pronto. A gente sempre fez esse trabalho muito forte com influenciadora, e a nossa história é bem legal quando a gente puxa esse lado das influenciadoras, que tudo de forma orgânica. Elas queriam usar as peças, né. E porque elas viam o trabalho da peça, viam aquela exclusividade e elas queriam usar aquela peça. Então a gente teve a primeira, artista, assim, que hoje a nível nacional que usou nossa peça, que foi a Rafa Kalimann. E a partir disso surgiram várias oportunidades, mas um divisor de águas realmente foi quando a Silvabras usou uma peça nossa, de uma forma totalmente espontânea, de uma forma totalmente orgânica. Ela escolheu aquela peça. E aí foi interessante a história, porque o stylist dela fez uma seleção para a filha dela, que era a Maria Braz, Uhum. para uma campanha que eles iam fazer. E quando a Maria Braz estava experimentando, ela olhou e disse: "Eu quero usar essa peça". Legal, bacana. É o Marco Gugel? Foi o Marco Gugel, o stylist ou foi outro? Não, foi outro. Na época foi o João. Hum. João Duran, que ele foi também, que era diretor de uma revista. Então eles estavam assinando essa capa, e quando a Maria Braz estava experimentando a peça, ela olhou e ela disse: "Eu quero usar essa peça". E ela estava indo para o Rio, em meia hora, levou a peça e usou no mesmo dia, no evento em Copacabana, no Copacabana Então, você Palace. estava sabendo? No Não, momento, foi do totalmente nada ela apareceu. surpresa, e quando ela usou e marcou
fez a divulgação da marca de uma forma totalmente orgânica. Acho que também pela o feeling que a Teresa, né, a marca Teresa prega dessa questão da temporalidade, da elegância, da sofisticação, está atrelado muito a Silvia Braz também, que passa muito isso para os seguidores, né? Então acredito que acho que deu um match muito importante até Isso. mesmo para Marta, né? Assim, eu vou ser sincero com vocês, tá? Assim, eu tô numa fase muito espiritual, vamos colocar assim, e eu acredito que tudo que a gente faz envolve muita energia, né? Com Então, por certeza. exemplo, você tem um trabalho desse aqui feito à mão, certo? Olha quantas pessoas trabalharam nessa peça aqui durante 40 dias, como você falou, né? Assim, eu não acho que tem só aspectos técnicos, não, Sim, sabe? sim. Eu acho que tudo que a gente faz com amor, com dedicação, com o que a gente acredita, com um propósito muito forte, Vem um retorno. isso de alguma forma conecta, sabe? Não dá para desconsiderar esse fator no conexão com o Silva Braz. Porque assim, você imagina, quantas peças ela deve Receber de frente. Dior, Chanel. e quantas pessoas devem fazer isso de forma intencional, né? Tipo assim, pessoas que buscam esses empresários, esses artistas, esses influenciadores, né? Então, assim, eu não acho que uma pessoa bate o olho ali que ela tem ela sente uma coisa diferente. Eu acredito muito nisso, sabe? Por isso que eu, independente se você é uma moda autoral, se você é uma marca econômica, coloca a tua energia boa nisso, sabe? Assim, eu acho que todo dia que você sair de casa, você tem que sair com essa vibe, entende? Porque isso vai influenciar a sua venda, seja na conexão com a peça, seja às vezes num comprador que aparece na tua loja, que tá ali às vezes com a loja parada e chega um comprador e leva 3, 4, faz até às vezes a tua compra do mês, entendeu? Então assim, eu acho que é sobre isso, sabe? Por isso que quando a gente veio pra energia do ambiente é diferente, né? Tipo assim, a minha conexão hoje, por exemplo, com a Tereza aqui, estando onde a coisa acontece, é completamente diferente, porque a gente sente a energia do que ela tá construindo, sabe? Então, assim, eu, de verdade, creio muito nisso, né? E depois da Silva Braz, parece que a coisa deu uma canela diferente, né? Assim, eu já vi algumas entrevistas suas, você falando, por exemplo, de parcerias com o Bruna Marquezine também, com a Anitta, que teve aqui uma participação também aqui de Fortaleza. Anitta, já saímos na Vogue, já saímos na Bazar, e o que é mais interessante que era justamente isso que eu estava falando, de forma totalmente orgânica, né, e o Vinícius trazendo essa questão da energia, é incrível como isso é importante, né. Você acreditar nessa energia, você colocar a sua energia positiva, o seu pensamento positivo, que aquilo vai dar certo sim, porque às vezes, até o que a gente quer e por algum motivo não dá certo, faz parte dessa energia positiva. Tem E a tem um gente porquê. consegue ter esse olhar. Não deu certo porque não fazia parte, não me pertencia. Mas tudo que me pertence, tudo vai vir. E ter esse pensamento, ter essa energia positiva, com certeza ajuda muito. E é legal porque agora me veio em mente, quando a gente estava recebendo as nossas sacolas, fazendo toda a parte da identidade visual, justamente desse amadurecimento, junto com a abertura da nossa loja do Rio Mar, a gente estava fazendo toda a parte da identidade, né. E a gente tinha um espaço curto, um tempo, assim, bem contado mesmo, porque a gente tinha que abrir a loja do Rio Mar e eu tinha que receber pelo menos um dia antes todo o material. E ela me entregou com 5 dias antes. E ela mesmo mandou uma mensagem para mim e disse assim: "Tereza, eu nunca vi isso. Tudo deu certo. Como a sua energia é incrível". É isso, cara. É. Não dá pra esconder essa. Eu sei que quando a gente fala de negócio, tem a parte financeira, tem a parte técnica, mas assim, eu tô arrepiado aqui só de falar Mas sobre acho que isso. o início mesmo começa daí, né, assim, acho que tudo é a questão do pensamento, de você entregar, da sua entrega, e aí quando você entrega eu acho que Mas é difícil deixar fluir, né, é difícil você deixar difícil você deixar colocar luz nisso, né, se deixar a coisa fluir, porque tem os perrengues, né, com tem certeza, Muitos, com né. certeza. E é porque a gente não está falando aqui de uma parte que é hiper, mega importante nesse processo e a energia conta muito, que são os colaboradores, são as pessoas que fazem diariamente a sua empresa. Porque eu sozinha não conseguiria nada. Eu legal. preciso de uma equipe motivada, com a mesma energia, com a mesma sintonia que a minha, para que eu consiga chegar nos meus objetivos. Sim, Legal. concordo. Tereza, antes da gente fechar esse capítulo aqui sobre influenciadoras, tá? É uma pergunta mesmo aberta, eu até achei bacana, eu acho que é pertinente de fazer. Você falou de TV, né, que foi a participação na novela das 9, na Globo. Você falou do Silva Braz, que é um grande influenciador, empresário, e você falou, por exemplo, do Anitta, o Bruna Marquezine, que são artistas, né? Tu consegue hoje dizer, né, assim, quanto que cada personagem desse, ou cada clutch desse, de fato impactou no teu projeto? Tipo assim, ó, mas eu sinto que hoje
apesar da TV, tô chutando aqui, né, a TV, apesar das pessoas às vezes torcerem um pouco o nariz por causa das redes sociais, a TV ainda tem esse impacto. Ou não, Vinícius, cara, é artista. Desses 3, assim, o que é que tu pode dizer que seria, não vou dizer o principal, mas assim, onde você se você tivesse que optar por um, né, artista, influenciador ou televisão, por exemplo, qual, apesar de ser orgânico o trabalho, né, qual desses 3 você acha que é numa hierarquia de prioridades, qual deveria ser onde a marca deveria colocar energia? Pronto. Olhando a minha trajetória, olhando cada ponto desse, eu diria que todos foram importantes para a minha construção. Então, todos tiveram a força e a união para o meu fortalecimento enquanto marca. Mas hoje, enquanto marca de propósito, enquanto metas de comercial, marketing, com certeza as influenciadoras, junto com as clientes, que são, né, as nossas influenciadoras Influenciadoras reais, orgânicas e né? reais, são as que realmente trazem a maior força enquanto marca. Tá, legal. Mudando um pouquinho agora de eu estava doido pra chegar nessa parte, ó, de falar da Tereza empresária, a Tereza marca, né, assim, eh, desde o começo pra ti foi uma coisa muito tranquila associar o teu nome e a tua imagem à marca, porque eu vejo até na comunicação de vocês que tem horas que você tá aparecendo mais, e tem horas que às vezes você traz, outros elementos, outros personagens do teu negócio, né. Mas assim, fala pra gente, né, como foi essa decisão, se ela realmente foi uma decisão tranquila e fluida, e como é pra ti hoje, tá, essa não sei se é dependência, não sei se gera pra ti uma pressão também, porque você também tem suas redes sociais e uma vez que tá associada, as pessoas que lhe seguem também estão relacionadas à marca, como é que é pra ti a construção disso? De início, né, ela leva o meu nome por realmente, como eu já falei, ser a minha visão enquanto marca, então, ela sempre teve esse propósito por trás. Então, desde o dia 1, que eu sabia que ela ia levar o meu nome, para que eu pusesse e trazer esse meu olhar. E hoje com o passar do amadurecimento, eu me vi cada vez mais dentro do processo, né, as clientes vinham experimentar: "Ah, Tereza, tá, eu quero a opinião da Tereza, eu quero ver o que é que a Tereza pensa". Então, hoje está cada vez mais associado uma coisa à outra, né, e eu vejo tudo isso como positivo, porque realmente, é o meu nome, a responsabilidade é muito maior, sem dúvidas, então eu tento ter ainda mais cuidado, passar ainda mais credibilidade, ainda mais transparência. Eu realmente apareço bastante no Instagram por justamente eu sou a pessoa que tenho mais propriedade para poder falar do meu produto, para poder explicar. Lógico que é associado com outras pessoas que também acreditam na marca, que também representam a persona da marca, mas eu vou estar cada vez mais dentro e inserida em todo o processo, né, como eu já faço hoje. Hoje tu se vê mais como empresária, tu aparece como empresária, ou você aparece mais como persona da marca? Vinícius, eu digo que hoje a coisa tá tão fluida e intrinsecamente ligadas que as 2 coisas, né, então tem hora que eu assumo um papel de empresária, tem hora que eu assumo um papel de influenciadora da marca, tem hora que eu assumo um papel de persona, e a gente vai mesclando diante da situação, diante, das estratégias de marketing. Então meu dia hoje ele realmente é dividido entre esses Existe vários papéis. E isso é muito legal você falar, eu quero mergulhar um pouquinho mais nisso, porque geralmente quando a gente tem, empresárias, né, empresários e empresários que aparecem, que hoje as marcas realmente elas precisam ser representadas por pessoa, né. É. Mas Cada vez mais os donos estão à isso, frente, né? e eu percebo que há um desafio gigantesco do empresário entender qual é o teu papel na marca, né. Pra você aqui parece ser uma coisa muito fluida e eu acho isso incrível, talvez isso que é o que torna o teu trabalho hoje um trabalho diferente, fica Sim, muito claro na tua com condução. certeza. Mas eu sinto que o empresário às vezes confunde isso, em que momento, como que ele deve aparecer pra marca, né. Se você pudesse hoje, né, lógico, você também é um caso, vou tratar como um caso à parte, É, tá. um caso à parte. Mas assim, se você pudesse dar uma dica para quem está vivendo essa dúvida de como se conectar com a marca, né, como aparecer, o que é que você poderia falar? Vinícius, eu acho assim que antes de qualquer coisa a gente tem que entender eu enquanto pessoa, né, porque vem a energia, vem do que eu acredito, então se o empresário entende que para ele faz sentido, que para ele é importante interligar a imagem dele enquanto marca,
Eu acho que isso é hoje realmente um processo importante e diferencial. E tudo isso a gente começa aos poucos. Eu sempre falo, né, para minha equipe que nada é impossível. Então vamos colocar pequenas metas, né? Toda quinta-feira eu vou gravar um vídeo de 30 segundos. Esse é o pequeno grande passo. E aos poucos as coisas vão fluindo mais, você vai se adaptando frente às câmeras, grava, regrava. Então, hoje, na minha visão, enquanto dica, eu acho que é realmente importante o empresário estar à frente também, mostrando essa realidade, porque, gente, imagina, a gente abre o nosso Instagram, hoje a gente é bombardeado de anúncios, de influenciadoras, de todo tipo, né. E o empresário, ele é a pessoa que tem mais propriedade para falar do negócio dele, da história dele, do amor, é a dedicação dele diária. Quantas abdicações a gente não faz durante uma vida, durante o processo de uma marca para poder erguer ela? Então, você é a melhor pessoa para poder comunicar isso, passar essa transparência para os seus clientes. Então, vale a pena fazer o teste, e é isso, são pequenos passos, pequenas metas que a gente consegue fazer essa virada. Show de bola. Agora eu quero falar sobre mix de produto, certo? Ainda nessa linha da Tereza empresária, persona e que empresta o nome para a marca, né? Eu imagino que quando você começa a marca, você imprime ali 100% do que você acredita no seu DNA. Mas uma marca, ela é um organismo vivo, né? Então, assim, com o tempo, já são 6 anos, eh, você começa a ter inputs do mercado, da tua clientela, que começa também a te pedir e a te mostrar um caminho. O quanto houve da marca é aquela Tereza do começo, e o quanto houve de adaptação, né, evolução, vamos chamar assim, desse nicho de produto e dessa comunicação para os dias de hoje, especialmente agora entrando nessa nova fase que é do Rio Mar, que eu quero falar um pouco mais sobre isso. Nossa, excelente pergunta, Vinícius, porque assim, a gente teve que amadurecer, a gente teve que mudar o mix de produto para justamente eu conseguir chegar no meu objetivo. Então, quando eu comecei a fazer, era algo realmente que não era escalável. Mas eu, enquanto marca, eu queria, como eu falei, eu sempre quis conquistar o mundo. Então, a minha visão sempre foi ampla. Eu quero expandir a marca para o Brasil inteiro. Então, como que eu vou escalar através do meu DNA? Como que eu vou pulverizar um pouco mais isso? Então, a gente começou a amadurecer o produto, a ouvir também as clientes, que é extremamente importante, porque é a nossa voz. Então, eu sou muito aberta a ouvir tanto os meus colaboradores como as clientes. E a gente foi vendo a necessidade de trazer peças mais comerciais, mais sociais. E como trazer isso sem perder o nosso DNA? Esse foi um grande desafio. Foi a parte do nosso amadurecimento enquanto marca. Mas vamos lá, certo? Nós já estamos aqui com um certo tempo de episódio, e agora é quando eu começo a fazer algumas perguntas mais. Quem fica até aqui, cara, a galera quer ir além, né? Quer ir Quer fazer saber muito bem mais. mais. Eu tô há 20 anos nesse mercado. Isso não é fácil. Esse processo de escuta, seja do time comercial, seja do feedback de venda, né? Porque eu digo muito que elogio de adulto é Pix, né? Então, para mim, o maior feedback é quando o cliente passa o cartão. Uma peça que é um sucesso, muitas vezes, é quando ela é vendida, quando o Sim. cliente está usando, né? Então, assim, dessa etapa de escuta aí, assim, você pode contar pra gente, assim, algum episódio ou alguma coisa que você teve que se abrir nesse processo que foi muito desafiador para você? Vinícius, olha, realmente é um processo bem desafiador, né? Fácil é falar, mas quando a gente está ali no Ainda dia mais a no dia processo, né? É. construindo, é realmente mega desafiador. Você que entende um pouco do processo, vai entender isso com propriedade, né. Porque mexe com o ego, né, cara? Mexe com o ego, mexe com o que a gente acredita. Mexe com algo que está dando certo, Zona de mas ao mesmo conforto tempo demais. E assim, uma criação de um produto, ele é como se fosse, vamos lá, galera, eu não sou um criativo não, mas eu entendo esse processo, assim, é como se fosse um filho mesmo. Então imagina aí, o teu filho é feio, vai perguntar se for é difícil, né. Então assim, como é que é alguém você se colocar nessa posição de apontar dedos, né. Porque quando você escuta, estão apontando o dedo. Então fala assim, né, se assim, teve algum episódio, teve algum produto, algum comentário que você teve, alguma experiência que, porra, isso aqui foi puxado, Vinícius. pronto, foi um processo, né, eu diria que isso eu passei um ano nesse ponto de inflexão de como amadurecer o produto, como trazer essa peça social que a minha cliente tanto pede, sem perder o meu DNA, porque isso para mim era muito notório. Eu vou fazer isso, mas sem perder o meu DNA. E como fazer isso?
né. Então foi uma parte minha de muita pesquisa, de ainda mais dedicação, de ainda mais o meu encontro com o meu propósito, o quanto que eu queria enquanto marca, onde que eu quero chegar, e a gente foi construindo isso e amadurecendo. Acertamos sempre? Não, errar também faz parte do processo de amadurecimento, do processo dessa busca. Então a gente foi entendendo o cliente também, foi entendendo o feedback do que é que estava dando certo, de como que foi a aceitação desse. Esse aqui já não foi tão aceito, então pronto, já vamos substituir isso daqui. Como que a gente pode melhorar esse processo? Então, realmente é uma busca incansável. E você tocou num processo, num ponto que para mim é muito importante hoje, né? A gente vê grandes marcas hoje que ela divide. Você falou assim, eu não sou criativo, né? Então você já cuida de um determinado setor. Eu não, eu sou criativo, eu sou marketing, eu sou produtivo, eu sou financeiro, eu faço contratação, eu estou em todos os processos. E eu vejo que você valoriza também muito gente, né. Muito. Você quis falar do time no momento ali, eu acho que É. talvez a hora seja agora, né, assim, o quanto que você, dentro desse glamour que é a moda, ainda mais uma moda que trabalha com um artigo premium, com um cliente mais exigente, o quanto que gente, em todos os sentidos, né, desde a criação, da produção, da ponta de venda, faz a diferença hoje no teu dia a dia, no teu negócio. Exatamente. E assim, é um desafio, né, a parte de colaboradores, eu acho que sempre vai ser, mas é um ponto que tem muita minha dedicação, tem muita minha energia. Se você conversar com qualquer colaborador meu, ele vai até talvez se emocionar, porque eu envolvo eles no processo. Quando eu comecei o treinamento da nossa equipe do Rio Mar, a primeira coisa que eu fiz. É você que faz o treinamento, Tereza? Eu Sim, participo pois do é. treinamento, eu tenho pessoas que me auxiliam, mas eu participo do Tá. processo, porque a pessoa está transmitindo o meu nome. Isso, é bagagem de liderança nossa, né. Ela tem que entender o que eu penso, o que eu quero enquanto cultura, o que eu quero enquanto atendimento. Então, esse contato delas comigo é extremamente importante. E quando a gente começou esse processo, a primeira coisa que eu fiz foi unir todo mundo. Eu uni produtivo e eu uni comercial. Todo mundo teve a oportunidade de falar o seu nome, de falar o que faz, para elas entenderem que tudo é sobre pessoas. Que quando elas precisarem de uma peça, de um ajuste, ela vai falar com aquela pessoa. É aquela pessoa que faz a peça dela. Uhum. E teve um momento que a nossa modelista falou, nossa modelista tem quase 70 anos, ou seja, já tem aí uma carreira profissional incrível. E ela se emocionou quando ela falou assim: "Tereza, já passei por muitas empresas, mas nunca eu tive a oportunidade de conhecer o comercial, Que de coisa legal, cara. conhecer Ter um pouco acesso, mais né. à frente, ter Isso é acesso". Que bacana. legal. Então foi uma conexão incrível entre elas. É importante a gente mostrar para eles que tudo está interligado, que uma equipe precisa da outras. E é incrível também perceber o quanto que para elas ali é motivador. É isso, né, cara, tipo assim, engraçado, né, a gente fala hoje de tecnologia, de IA, de um monte de coisa, e no final, né, a Que envolve mesmo, o humano tecnologia, que são as relações humanas, às vezes é fala o a que diferença, né, envolve, é o você às vezes investe em uma série de fatores, conta lá o audácio, um sistema diferente, sabe, envolve muita equipe de externa também pra poder fazer campanha, que envolve muita gente, né, tem É. coisas que você tem que terceirizar, né, tem todo esse processo de influenciador, mas às vezes falta um pouquinho esse olhar para modelista ter uma relação com o comercial para poder ouvir ali e ter uma troca franca, né. Acho Mas que não veio apontar de dedos também, é abrir a mesa, né. Então assim, acho acho que aí que isso tá o diferencial, né, no mundo tão digital hoje, que hoje é tudo não, tem que estar na rede social, tem que estar na rede social. Acho que o que mais diferencia é essa você sai, né, de um ponto em comum, é essa questão do contato ainda, né, sobre pessoas com pessoas. E foi uma tarde, assim, tão bacana de troca de experiência, que eu tenho certeza que aquilo marcou de uma forma que elas não vão esquecer. ah, não tenho dúvida, né. E o Certeza. maior desafio, sabe, Tereza, e aí já partindo pra outra parte da conversa, que é não perder isso com o tempo. Exato. Porque quando a gente tá começando, né, e 6 anos ainda posso dizer que é uma que tá começando, né, assim, Sim, ainda estamos no início aí de uma longa nossa, quando caminhada. a gente fala de mundo, nós estamos falando de um grande projeto, né, que quem sabe até passa gerações, né. Quando você tem essa mentalidade aberta, você lança um projeto ali e você deixa a coisa fluir, né. Então, eu digo o seguinte, que o grande desafio do empresário é não perder essa essência com o passar do tempo. Do início. Porque você começa hoje, beleza, eu tenho 2, 3 lojas ali, tenho um e-commerce, mas depois você começa,
projeto de multimarca, que é o caso que vocês têm, aí você tem que visitar essas multimarcas. Aí você monta uma parceria em São Paulo, que eu já sei que você tá planejando isso. Então vamos já falar sobre isso, né. Então assim, tem essa expansão que você quer fazer no Nordeste, ou seja, daqui a pouco você tem 10, 15 operações, fora as multimarcas que vão estar ali conectadas, né. Então assim, você não consegue às vezes ter o tempo, você não consegue às vezes você começa a ter mais desafios, né, e aquele trabalho que você fazia ali, olho a olho, passo a passo, você não tem mais condições de fazer isso. Então assim, difícil é você manter essa essência, É. né, essa essência autoral, da proximidade de gente, quando a marca ela vai ganhando outros capítulos, né. Então assim, eu lembro na Novos Overlay, desafios, né, aumentando também a equipe, tudo sim, não, tudo a Overlay ela começou, eu digo que a Overlay é o nosso grupo de moda, a primeira marca da gente foi a Novivire, era eu e uma auxiliar comigo. Eram 2 pessoas no negócio. Hoje já batemos aí, chegamos a bater 200 colaboradores, né, são 14 lojas, mas assim, e é difícil você realmente, até se adaptar. Eu sinto muita falta dessa operação. O bom do projeto aqui no Modeflow, né, e mais uma vez agradecer ao Cine Roupas aqui pela parceria, é que estar aqui me reconecta, sabe, É. com tá O conversando princípio de tudo. e isso tá mudando inclusive a minha dinâmica na própria empresa. Que legal, Mas é bacana. lógico, é lógico. É por isso que a gente faz uma mesa, entendeu? Porque a nossa ideia não é só a mesa de empresários, né, a mesa, assim, é fazer esse convite, né, trazer a modelista. Isso aqui talvez seja um dos principais quando esse episódio pra mim. "Porra, bicho, será que eu tô abrindo o debate interno a esse nível?" Porque a gente tem muita troca em comercial com estilo, comercial com marketing, mas e quem faz o produto? Quem põe a mão aqui 40 dias? Será que essa galera tá tendo acesso, né? É Que o pessoal fala assim: "É importantíssimo. o endomarketing". Cara, isso não é endomarketing não, isso aí é ter carinho e amor pelas pessoas, né, porque a gente tem isso, mas eu não me recordo de ter tido esse tipo de a esse nível não. Que legal, então fica o convite para você e para quem está nos assistindo a fazer Essa isso. provocação, né. E ver o quanto que essas pequenas atitudes mudam a energia e a motivação da equipe, porque é um grande desafio também nosso, enquanto papel de empreendedor, é manter a nossa equipe motivada, Viva, né. acreditando no Aceita. E projeto. se é energia, é energia de ponta a ponta, né. Tem que ser exatamente 360 graus. Show de bola. Jovens, cara, esse papo aqui eu já entendi, viu, Thaís, que se deixar a gente passa Deixa. horas, né. É. Quem sabe a gente vai desenvolvendo alguns formatos e depois a gente tem a oportunidade de ter mais trocas, né. Mas a gente tem, obviamente, um tempo de entrega aqui, a gente tem que também respeitar, até porque o empresário já tá abrindo a sua casa, né. Aí também não pode, né, É, não pode abusar muito, podemos muito. Um muito, mas pouquinho é acho só um que pouquinho dá. um pouquinho que dá, um pouquinho eu acho que dá. Eu quero entrar, olhar pra frente agora, né, a gente falou muito da história, falou muito do que é a marca, e aqui eu quero entrar nessa fase nova que eu acho que essa loja do Gilmar tá trazendo pra vocês, tá. Então, enquanto você se prepara pra poder contar agora sobre os planos futuros e o quanto que o Gilmar representa hoje nesse momento da marca, eu preciso estar aqui também dando nossos recadinhos, tá, Jovem? Até Com porque certeza. esses episódios eles só são possíveis porque a gente de fato, a gente tá falando de se abrir, né, os primeiros 2 temporadas a gente não teve patrocínio, a gente não teve apoio nesse sentido, porque era uma coisa que eu estava pensando muito em quem deveria se conectar, tá. Mas o Cine Roupas ele tem sido tá fazendo sentido pra gente, né, eu acho que desde o começo de 2025, desde a minha viagem pra Nova York, quando a gente foi pra NRF, já foi apoiado pelo Cine Roupas, Sim. a gente tem feito algumas iniciativas, alguns treinamentos, pra poder trazer essa verdade do empresário, porque às vezes a gente valoriza muito, gente, quem vem de fora. Cara, vou te falar, o Ceará, né, Fortaleza, Ceará e o Nordeste, nós somos um polo criativo muito forte, né, então assim, pra mim faz muito sentido a gente ter essa conexão, né, Com então, certeza. Thaís, fala um pouquinho pra gente, né, do que é o sindicato, do que é o Cine Roupas e como, de repente, aqui, empresários que queiram entender um pouco mais, né, podem se conectar à entidade. É bem interessante a gente estar trazendo essa realidade dos associados mesmo, né, justamente para inspirar cada vez mais, porque é o intuito do sindicato, é a gente trazer essa conexão, essa realidade, tirar um pouco a impressão do que era o sindicato, né, antigamente, que ainda tem algumas famas, né, e trazer realmente para união mesmo, unir pessoas, unir propósitos, ouvir histórias, se associar, convido até você que não é associado, procurar nos associar, vou tomar a liberdade, Vini, de colocar aqui o QR Code para caso você tenha interesse em se associar, estar mais próximo da gente, né? A gente, além de ofertar cursos diversos, ouvindo a dor de cada associado, a gente sempre procura trazer workshops, palestras,
e para vocês colocarem realmente a mão na massa. A Tereza já participou, né, de alguns workshops e palestras nossas, inclusive o pós-NRF, a Tereza estava lá. Estava. Não, assim, até um ponto, se vocês deixarem eu falar, porque se for para eu falar do sindicato, dos benefícios, gente, vou passar meia hora falando. Então, assim, vou deixar o meu testemunho sobre o sindicato para você colocar a Perfeito, parte, maravilhoso. certo? Porque realmente vale a pena, assim, de uma forma, networking, curso. Os meus colaboradores mesmo vivem fazendo curso através do sindicato. Então, assim, é uma oportunidade de você se conectar com pessoas que têm o mesmo propósito que o seu. É. Porque o dia a dia já é tão corrido, né? A gente já tem que superar tantos desafios diários, e quando você tem essa conexão com pessoas que têm o mesmo propósito que o seu, Com faz a certeza. caminhada ser um pouco mais leve. Tá na Então, comunidade, né? Eu vejo assim, sabe? Quando você se permite entrar no ecossistema, eu chamo de ecossistema, né? Quando você se permite entrar no ecossistema, cara, você começa a romper essa barreira, né? Existe de fato uma transformação, né? As Por isso que eu tive muito próprias cuidado, sabe? Olha só, gente. 3 anos de Modeflow. É o primeiro parceiro oficial da gente. Então não é à toa. Não é à toa. E também, Vinícius, porque o nosso propósito como sindicato ligou muito ao seu, é uma coisa que a gente fala muito, né? Essa parceria deu certo justamente pelos propósitos. Até os convidados dessa temporada, né, dessa parceria com o podcast da gente, tem a ver com isso, ó. Basta ver como a própria Teresa se relaciona E olha só, a gente entrevistou moda popular, a gente entrevistou surfwear, né, Foi. fitness, agora teve com moda premium e trabalha muito com exclusividade. Mídia, É quase uma versão digital que é as peças da Teresa. Então, assim, você entende que nesse ecossistema cabe todo mundo. Cabe. Porque o que une a gente é a essência É a essência. do que a gente está construindo, né? E cada um da sua impressão, dá o seu DNA, constrói o seu propósito, né? Então, eu acho que isso é que é o bacana do trabalho que eu tô falando. É uma troca realmente, né? A gente sempre busca trazer mais isso. Vim até a casa abrir, né? Vocês abrirem as portas, os nossos associados abrirem as portas, abrir a fábrica, né? Parar um pouquinho, que a gente sabe que é uma vida corrida, para contar um pouco da história de vocês. É o que a gente busca muito para trazer inspiração para quem está em casa, realmente motivação e mostrar cada vez mais para o que estamos E vindo. quem sabe, né, o próximo entrevistado pode ser Ser você. você, Um exemplo da sua exatamente. história, se você já faz parte ou se você está entrando, né, de repente você pode estar aqui também contando a história, Exatamente. como a Teresa está contando, tá. E pra gente fechar esse bloco também, nessa parceria, eu também te dei um presente, né. O Modeflow pensou, né, porque muitas vezes vocês escutam aqui histórias, isso, beleza, me associei ao sindicato, mas onde começar, né. E nessa parceria com o Sind Roupas, o Modeflow criou, né, uma aula gratuita, já te adianto, tá, onde você consegue, através de 3 passos, numa sentadinha ali, entender quais são os principais conceitos que você pode já implantar na sua marca, para que você tenha, né, como eu digo, né, é um plano monoeducativo, que você tenha uma marca com venda previsível, né, e tornar a sua empresa sustentável, que é o lucro, né. Eu digo muito a frase da Cris Arcangeli, né, uma ex-Shark Tank, ela diz o seguinte: "Uma empresa sem resultado, sem sustentabilidade, sem lucro, é uma empresa triste", porque ela não pode contratar em material, não pode investir em loja, né. E aqui o grande lance dessa trajetória, já são 80 episódios, na verdade já deve ter batendo 90 já, né, mas, assim, são quase 100 episódios já gravados aqui, nesse papo, entendendo os bastidores dos empresários, que a gente percebe, cada um tem uma história. E então, assim, eu detesto a ideia, abomino a ideia de que você tem que ter um único caminho. Ah, não, você tem que ter um trabalho atacado contra entrega. Não, você tem que ter uma multimarca. Não, você tem que vender para o WhatsApp. Não, você tem que vender. Não, gente, ó, o que é que acontece? Você tem que criar a sua impressão digital, né? Até quando a gente estava falando aqui sobre a forma como a Teresa ela aparece na marca, é diferente. Eu nunca tinha ouvido isso, que ela aparece da forma mais fluida. Ou seja, essa foi a forma que a Teresa entendeu que ela deveria se envolver na marca. Então, assim, cada marca tem uma Uma história. das formas, né? Então, Sim, assim, sim. o PNL, que é essa aula que a gente gravou, ela te ajuda a entender isso. Não só na parte de brand e posicionamento de marca, mas também na parte de gestão. A gente fala também como é que você desenvolve esse produto, como é que você desenvolve as suas metas, tá? Como é que você faz acompanhamento de vendas, tá? E se você topar o próximo passo, tem ferramenta para tudo, tá? Então, o QR Code também está na tela, é um presente do Modeflow junto ao sindicato, e a gente tem um objetivo, Thaís, com esse projeto, não só esse ano, mas nos próximos anos, a gente quer impactar 5.000 marcas, 5.000 empresários. Tem como, tá? Não, Super possível. é sobre isso, né. É sobre Então, isso. QR Code tá na tela, o link tá na descrição, tá. Então você vai ter tanto acesso aqui a você se credenciar, né, você se cadastrar, se inscrever lá,
fazer sua aplicação no Cindy Roupas, como também nós estamos te dando esse presente. Aí é com você. A nossa parte nós estamos fazendo. Exatamente. A gente só não consegue fazer a sua parte. Fecharam? Então, ó, toma uma decisão, clica no link, tamo junto, tá? Pronto. Nova fase, agora indo para nossa reta final do episódio, tá? Nova fase da Tereza com essa loja do Rio Mar, né? O que é que representa para você, depois de 6 anos de história, depois de tanta parceria, tantas collabs, que eu já falo também sobre as collabs também que você vai fazer, o que é que representa essa loja do Rio Mar para a Tereza Montenegro? Eu diria, Impressão, né? Vinícius e Thaís, que a loja do Rio Mar, ela é uma consolidação do nosso trabalho de 6 anos, de muita determinação, de todo um trabalho construído. E é legal falar dessa história, porque a nossa primeira loja foi num local que não era de fluxo, era um comercial. Então, o nosso trabalho sempre teve que ser um esforço, eu sempre digo, 10 vezes maior, porque a gente precisava levar o fluxo, né? A cliente ia direcionada. E como que fazer isso, né? Você tirar hoje a cliente do seu trajeto para poder levar. Então, assim, a gente sempre estava nesse trabalho reforçado. E chegou um momento que eu disse assim: poxa, agora é a hora da gente realmente se mostrar, né? Vamos para um local de fluxo, vamos mostrar o nosso produto ainda mais para o mercado. E aí comecei a minha busca por esse local quando eu achei um ponto na Dom Luiz. Eu disse: "Poxa, esse é o ponto que eu sempre quis". E tudo certo, entrei em contato, fiz o cadastro, a parte de caução, documentação, foi um processo de uns 15 dias e eu correndo para juntar tudo certo. Vou assinar o contrato. Marcamos de assinar o contrato numa terça-feira. Até então, na sexta, tudo certo. Quando foi na terça, eu falei com ela de manhã, e aí a moça da imobiliária disse assim: Tereza, 1 hora eu te envio o contrato, você precisa assinar e já não devolver antes das 4. Eu disse: tranquilo, tudo combinado. Quando foi 1h30, eu olhei meu e-mail e o contrato não tinha chegado. Eu, poxa, que estranho, ela queria agilizar já tudo. Eu fui e liguei: olha, moça, não recebi o contrato. Aí ela: pois é, Tereza, é que infelizmente não vai dar mais certo a locação. Aí eu: como assim? Não vai dar mais certo? Não vai dar, o proprietário, decidiu pegar o ponto para fazer isso, para isso, isso, isso. Eu disse: gente, mas já tá tudo certo, já paguei até o caução. Como assim? Infelizmente a gente não tem o que fazer, não vai dar certo. É uma relação muito fria, né, com essa relação imobiliária, né, cara? Nossa, e assim, eu já tinha me preparado É sonho, né? Sonho, de cara. uma forma, e só que aí eu fiquei triste, eu fiquei, lógico, mexe com a gente, né, a gente sem som, e eu passei uma semana, assim, bem abalada, Baqueada com bem abalada, ainda assimilando tudo aquilo, porque era o ponto que eu idealizava. Mas na outra semana eu disse: é porque não era meu, não fazia parte da minha trajetória, eu vou olhar agora além. Ou não era a hora também, né? Não era além, não era a hora, vamos agora para os próximos passos. E aí foi quando eu abri ainda a minha mente. Eu disse: "Por que não ouvir o shopping?", que o shopping já tinha feito vários convites, eu disse: "Não, o shopping é dia de domingo, feriado, É o é um sonho. ritmo totalmente diferente do que eu estava acostumada", então eu estava reluzente a essa possibilidade devido a isso. E depois disso eu disse: "Poxa, eu vou agora ouvir o shopping sim". E foi, assim, a melhor decisão que eu tomei nesses 6 anos de carreira. Bacana. Foi esse. Então, às vezes, uma porta fecha para que 10 possam se É abrir. isso aí, cara, é isso aí. Certeza. E depois dessa loja, assim, quais são os planos, né? A gente fala, eu já dei aqui um spoiler, né? Tem 2 coisas que me chamaram muita atenção, né? Essas collabs que você tá planejando com influenciadores nacionais, né? Como é que tá funcionando isso aí? E o que que isso vai linkar com esse plano de expansão aí dos próximos passos da Tereza? As collabs vêm juntamente com a minha ideia de propósito de amadurecimento da marca a nível nacional. Então elas vêm para poder validar isso e abrir ainda mais possibilidades. Então, vai ser um ano realmente de viradas de chaves, a gente vai lançar essas 2 collabs, ainda não vou contar quem é, porque Vai ser assim, bacana. totalmente
Isso As 2 para esse ano. Nossa. Bem Tá. desafiador. Shopping, collab, Shopping, promete, collabs, né? 2 collabs, mas assim, com meninas que são parceiras da marca, que acreditam na marca, que têm a essência da marca, que isso também é importante. Não é de qualquer forma, é realmente trazer o universo, trazer pessoas que se conectam. Então, vai ser realmente a virada de chave, vocês vão ouvir falar muito da marca durante esse ano, porque realmente a gente está trazendo muitas coisas bacanas. E a nossa expansão a nível Nordeste, a gente está muito feliz de ter iniciado essa parceria com o Shopping Rio Mar. Já temos convite para Recife, para Salvador, mas vamos se adaptar ainda ao ritmo de shopping para que a gente possa dar esses novos passos de expansão a nível Nordeste com consciência, com pé no chão, né? Mas com certeza é um processo natural de expansão da marca. E daqui a pouco, quando eu for ver, já tá lançando São Paulo. Eu sei que é um também dos objetivos, É tá? desafiador, né, a gente sabe que São Paulo não é um mercado fácil, é um mercado que já existe Muito muitas competitivo, marcas, né? muito competitivo, É outra série, né? pessoas fazendo uns trabalhos de excelência, mas eu digo assim, é difícil, mas não é impossível. Sim, A claro. gente vai começando a destrinchar o leão ali aos poucos, então a Collab vem já com esse primeiro passo de plano Botando de contra a semente, né? É exatamente. isso aí, é isso aí. Eu acho que e o pé no chão é isso, para 2 coisas, né, manter a essência do que a gente falou durante o episódio todinho e respeitar as etapas, né. Às vezes a gente quer não é atropelar, né, na expectativa, na ansiedade, às vezes a marca tá numa fase muito pujante, você É. acaba acelerando um processo e depois tem que dar um passo para trás. Então, assim, eu acho que eu sou daquele tipo de empresário que prefere já tive essa fase mais ímpeta ali de Isso é muito amadurecimento também, mas, assim, né? eu já acredito, eu Exato. prefiro dar pequenos passos e passos sólidos do que às vezes dar um máximo em falso, né, porque custa mais caro pra verdade. gente. Beleza, antes da gente ir para as perguntinhas finais, tá, teve uma coisa que eu vi também numa entrevista sua, que é sobre mix de produto, né. A gente vê que majoritariamente nós estamos falando de roupas, né, vamos dizer assim, mas eu sei que você também tem uma pitadinha de acessório, não é isso? Sim. Eu vi que tem não sei se é joias, se é bolsa, fala um pouquinho pra gente também o que é que tem além das roupas, que são incríveis, no mix de vocês. Pronto, a gente tem a parte dos acessórios que englobam brincos, pulseira, colar, bolsas, porque a cliente pedia muito isso, né? Ela pedia o meu olhar enquanto curadoria de acessórios para aquela determinada peça. E eu disse, por que não? Né? E já falando assim um pouco da parte comercial, né? Juntando criativo com comercial com produtivo, são peças que agregam valor, agregam o ticket médio, agregam o PA. Então, por que não trazer isso? Porque um complementa o outro. E foi, assim, uma decisão realmente muito feliz. Eu trago todo o meu olhar através dos acessórios, para que também sejam peças atemporais e que façam diferença no guarda-roupa, no closet das nossas clientes. E isso é sazonal? Isso aí é um período do ano que você lança? Como é que é essa programação em termos de coleção? A gente lança a cada 3 meses uma mini cápsula desses acessórios. Ah, legal. Muito, Bacana. muito bacana. Bom, agora sim, chegando nessa nossa reta final, eu vou te falar, esse aqui é um dos episódios que eu nunca ia Eu tô vendo, você terminar agora. você não tá querendo soltar, né? Política da loja, É porque né. Eu tenho esse dress code aqui que você sabe, Thaís, inclusive, Thaís, antes de terminar aqui, né, estou vestindo. pajezão, dá aquela Vamos dar um close na Thaís, gente. olha que a mulher tá Tereza Montenegro me convidou a usar, né, achei lindo, incrível, peça super exclusiva, amei, amei demais. Nesse Ficou ainda mais lindo em você. ó, fica o toque aí pra quando a gente for visitar uma marca masculina, tá. Aí eu tenho que fazer essa francesa também também. acho, concordo. Não, mas assim, brincadeiras à parte, eu recebo beats também, tá, senão eu fui na Pena, comprei uma calça lá, ganhei um material de kitesurf que também adorei. Na pena você tá Mas tô com uma leve que você falei. furou, eu lá na Copa ganhei também uma roupa também Olha pra aí. corrida também, que é um esporte que eu amo demais, né. Maravilha. Mas quando eu tiver marcando massa masculina, bote pra usar que o Vini usa, viu. Eu só não sei que eu vou encaixar com esse meu dress code que eu inventei. De moletom. Eu recebi uma mensagem essa semana aqui, uma pessoa de imagem, né, você acha que é personal stylist e tal, aí eu perguntaram: "Como é que você se enxerga, né?" Eu fiquei pensando aqui: "Como pra ela, cara?" Porque mas é assim, né, enfim, é a forma que a gente que eu entendi ficava legal também compor, eu tenho bem 10 moletons diferentes, parece ter pra só não usar o branco e o preto, mas Pois até é, legal. exatamente. Se for coisa que eu alinhei. Tereza, eu sei que são 6 anos, são muitas coisas acontecendo nessa história, mas assim, se você pudesse dar um conselho pra quem vou 2 conselhos, na verdade, vamos lá. Um pra quem tá começando, porque assim,
É um mercado muito cíclico, é um mercado que tem muitos altos e baixos, é um mercado que às vezes você está aqui, porra, acerta uma coleção e tá bacana, às vezes você erra um produto, ou então você tem ali uma exposição, seja por qual motivo, que assim, né, a vida é desse jeito, né? Então tem muita resiliência, né? Que conselho você daria para quem está começando? Esse aqui é um conselho, e um conselho que você de alguém que está enfrentando um perrengue agora. Você está passando por algum desafio, tá naquele período de vala, o que que você poderia falar para esses 2 personagens? Tá. O primeiro, é a frase mais clichê, eu acho que todo mundo ouve, mas às vezes a gente não leva a sério. E eu fui uma pessoa que fez isso, que é: "Faça o que você ama". E sempre quando eu via essa frase no início, eu dizia assim: "Nossa, que coisa mais simples, que coisa mais simbólica, né, uma coisa tão básica, uma frase tão básica". Mas com o processo dos anos, você entende o quanto que aquela frase faz sentido mesmo. Porque nos momentos desafiadores, que é super normal na nossa vida de empreendedorismo, se você não amar o que você faz, você abandona o barco. E como é que você vai conseguir ter consistência se você não consegue passar pelos momentos desafios? Porque vai ter os momentos bons, vai ter os momentos não tão bons, faz parte do processo. E quando a gente ama o que a gente consegue superar todos eles. É muito bacana, Tereza, você estar expondo isso, porque assim, eu digo que é nesses momentos de desafio que a gente mostra que veio, né? Ah, você fazer o que você ama, nem sempre é fazer o que você quer fazer, né? E eu acho que nessas horas, seja por um desafio interno, de mercado, pô, a gente passou agora por uma coisa recente que é a Covid, né? Então, assim, ali mexeu com todo mundo, né? Infelizmente, às vezes o governo toma decisão também e muda o nosso ecossistema, assim, são coisas que fogem completamente do nosso controle. Então, fazer o que a gente acredita, fazer o que a gente ama, é o que torna mais leve esse processo, né? A gente falou tanto sobre energia, né? Energia. Então, torna os dias difíceis mais leves, né? E no final, é sobre o jogo da consistência, que você bem falou também. É melhor você gravar 30 segundos de vídeo por semana do que Do que na gravar 3 horas num podcast desse, se você gravar só uma vez, né. Então, assim, isso é pra tudo, gente. Seja na hora de você aparecer na sua marca, seja na hora de você desenvolver uma coleção, seja na hora de você fazer o desenvolvimento lá dos treinamentos da empresa, dos criativos, enfim, eu acho que isso vale pra tudo, tá. Maisinha, o nosso podcast mudou de nome, né, por É, causa do tio Zuc lá atrás, exatamente. né, mas assim, hoje é Modern Flow, tá. E vocês abraçaram, que bom. Mas a perguntinha que a gente fazia na primeira temporada, ela não mudou. Eu queria que Exatamente. você fizesse as vezes aqui, assim que você abriu, foi convidado de Isso, ter feito. e sempre me incube a fazer essa pergunta final para o convidado, né, que a gente sempre faz, que é o porquê moda é foda para você. A moda tem um propósito muito lindo por trás, é o segundo setor que mais emprega no Brasil, e quando a gente pega os números de um país tão diversificado e grande como o nosso, são realmente números significativos. Sustenta várias famílias, proporciona momentos realmente muito especiais. Então, eu acredito que o maior propósito, enquanto marca, que realmente faz o diferencial dela, é esse: mostrar os números e quanto que o Brasil também abraça esse setor industrial têxtil. E faz esse propósito lindo, né, que é empregar pessoas e, ao mesmo tempo, mexer todo com o nosso. Acho que mexe com todo mundo, né, é sobre o impacto positivo que eu chamo, né, transformar vidas, é até uma missão nossa, construir história de valor. E puxando para o lado feminino, mexe realmente com a nossa autoestima, né, o nosso propósito, nos auxilia. A parte da vestimenta é a primeira imagem que a gente vê de uma pessoa, então ela já consegue transmitir muitas coisas, somente através da imagem. Então, é um setor realmente muito importante para o nosso Brasil, então eu acho que é algo que tem grandes oportunidades de crescer cada vez mais. Tá, Pajé, calma, Pajé. Parecia até que ela se preparou pra essa resposta, viu. Mas foi bom demais. Tereza, muito obrigado, tá, assim, por ter aberto tua casa pra gente, né, contado aqui da tua verdade, dividir um pouco com a gente também a não só a tua história, mas também o teu plano futuro, né. Celebrar também essa nova fase da marca que, tá Uma entrando grande no mar, fase, tá né. fechando aí grandes parcerias com essas collabs que você vai lançar, tá. E quem quiser encontrar você e a sua marca, né, a empresária e a marca nas redes sociais te encontra como? Quais são os seus arrobas? Pronto, nosso Instagram é @terezaoficial, Tereza com TH e S.
E lá você já vai encontrar o meu, que é Tereza, com vários underlines. Underline, tem uma história por trás disso, mas vai ficar para o próximo episódio. Então, é Tereza Oficial. O da empresa é @Tereza Oficial com TH e S. E o Beleza. meu é @Tereza, Vai tá lá. da com mesma vários- forma, underline. Vocês vão me ver bastante lá. Então, sigam, curtam, comentem para poder ajudar a empreendedora. Show de bola, show de bola. Taizinha, o seu e do nosso parceiraço Cindy Roupas. É @Cindy Roupas no nosso Instagram, então curte lá também tem algo sobre os associados também, explicando um pouco mais sobre essas associações. E @Thais Cunha, caso você queira me encontrar e saber um pouco mais sobre a minha história como comunicadora e como modelo e criadora de conteúdo. Maravilha. Mulher plural. Vocês vão gostar muito do conteúdo que a Taizinha tá promovendo também, tá? E aqui eu não posso deixar de falar do nosso @Moderflow, nas nossas 4 redes sociais, YouTube, Instagram, Spotify e TikTok, tá? Este jovem que vos fala também, agora tá estendendo também os conteúdos, né? Esse conteúdo que vai além dos podcasts. A gente tem feito muito conteúdo sobre curiosidade geral do mercado, conteúdo técnico, mostrando os bastidores também, o que vai para além. Então, assim, é um trabalho que a gente tem feito muito bacana. Eu vejo que a turma tá curtindo também. Tem material em vídeo, tem material em carrossel. É um trabalho que a gente faz com muito carinho para impactar positivamente na tua trajetória, tá? Então, segue lá, @Modeflow, o canal oficial da gente, e @ViniSouzaBR. Fechado? É isso, e queria parabenizar também pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, eu acho que faz a diferença, a gente precisa de projetos como esse, com propósito, mostrando os bastidores, né, e claro, eu acho que o propósito maior de tudo isso é incentivar você que está assistindo a também acreditar nos seus sonhos, né, daquele projeto que você tem no seu coração e ajudar um pouco a sua caminhada. Perfeito. Tem melhor final do que esse, João? Não tem. Então, ó, segue a gente, acompanha os vídeos e, ó, tamo junto e até o próximo episódio.